Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. O versículo, 1 Coríntios 1:24, que diz: Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, pois nesse dia nós temos o Senhor em nosso espírito e podemos tocar a Tua presença, sentir todo o Teu cuidado na nossa vida, para conosco, para com nossa família. Não só isso, o Senhor tem dispensado para nós todas as Tuas riquezas, tem nos enchido com a Tua vida e com todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Cada dia mais nós Te desfrutamos e nos enchemos com a Tua glória. Cada dia mais nós somos moldados à Tua imagem, amado Senhor, e que isso continue até a Tua volta. Elimina de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que atrapalha a Tua obra, e que somente reste aquilo que o Senhor semeou em nós, a Tua vida, a Tua palavra, o profundo desejo de Te servir, mas não da nossa maneira, Te servir a Tua maneira, da maneira adequada. Nós Te louvamos, Senhor, Te adoramos e o faremos por toda a eternidade, nos prostrando diante de Ti. Tu és o poder de Deus, a sabedoria de Deus, Tu és o centro de toda a obra de Deus. Tu és aquele que nos amou a ponto de entregar a própria vida. Obrigado, amado Senhor. Na verdade, obrigado nem é uma palavra adequada, mas nunca poderemos expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então dessa sexta-feira é Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. O que significa isso? Nós vemos isso em 1 Coríntios 1:24, versículo que nós lemos. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para explicar isso, que é algo muito rico, eu vou ler aqui na página 33, a partir do segundo parágrafo. Quando lemos Provérbios, percebemos que Cristo é a própria sabedoria de Deus. Isso está em Provérbios 8. O Pai usou Cristo como sabedoria e poder. Qual é a diferença entre sabedoria e poder? Sabedoria é para planejar, para projetar. Cristo é o arquiteto de Deus. Eu vou ler o versículo 30 de Provérbios 8. Vou interromper só para ler esse versículo, que diz assim: Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então aqui mostra Cristo como a sabedoria, sendo o arquiteto do Pai. Vou voltar para a leitura do alimento diário. De acordo com Efésios, Deus faz tudo de acordo com o seu beneplácito, seu bom prazer. Deus tem um desejo e realizá-lo lhe dá prazer. Davi, quando suspirou pelas águas do poço junto à porta de Belém, mostrou seu bom prazer, o desejo do fundo do seu coração. Da mesma forma, Deus teve um suspiro, um desejo, e Cristo, como seu arquiteto, entendeu seu sentimento e planejou tudo para que o bom prazer do Pai fosse atendido. Então veja, Cristo como a sabedoria, ele é o arquiteto, ele é aquele que planejou tudo. Agora, não adianta você ter um bom planejamento se você não tiver como realizar esse plano. Então, para realizar esse plano, você precisa de poder. Suponhamos que você queira fazer uma casa, uma casa grande para toda a família, e aí você contrata um arquiteto, ele faz um projeto maravilhoso, aquele projeto de encher os olhos. Aí você fica muito feliz, mas chega na hora, você não tem os recursos suficientes para colocar, para levantar aquela casa. Aí não adianta nada o arquiteto fazer todo aquele planejamento, apresentar aquele projeto. Você precisa dos recursos para levantar a casa.
Então, de tudo o que Cristo planejou para que fosse feito, ele também é o poder de Deus para realizar. Então, por exemplo, quando Deus cria o homem, quando cria todo o universo, ele cria através da palavra. A palavra é o verbo da vida, é Cristo. Então, tudo que o Pai fez foi planejado por Cristo e foi efetuado por Cristo. A redenção é Cristo quem efetuou, quem trouxe de volta a paz entre Deus e o homem. Então, Cristo é tanto a sabedoria para planejar, quanto o poder para agir, que é o que diz o próximo parágrafo do alimento diário. Veja só, o poder é para executar a vontade do Senhor. Cristo é tanto a sabedoria de Deus para planejar, quanto o seu poder para realizar. A obra de Deus é executada por Cristo, que é a palavra da vida. E o poder de Cristo está na palavra. Se a palavra não opera, ela não procede de Deus. Se funciona, procede do Senhor. Cristo é o poder de Deus para executar o que foi planejado. Todo o processo pelo qual Jesus passou como homem foi planejado com sabedoria. Sua encarnação, seu viver humano, a crucificação, seu sangue derramado na cruz, a ressurreição e sua ascensão, tudo foi sabiamente planejado. Agora, irmãos, tudo foi planejado, precisava então entrar em ação. E para isso, Cristo, como poder de Deus, agiu para executar o plano de Deus. Com relação à igreja, primeiramente, Cristo morreu e gerou a igreja, mas agora ele continua como sumo sacerdote, cuidando para a edificação da igreja. E isso ele faz com poder, através da palavra. O poder de Deus está na palavra. Cristo como a palavra. É assim que tudo foi feito e é assim que tudo vai se desenvolvendo. Cristo hoje está, como a gente vê em Efésios e Filipenses, no lugar mais alto, entronizado acima de todo o principado, de toda a potestade. E após isso você podia pensar assim, bom, agora acabou, né? Cristo está acima de tudo, então a obra de Deus está feita. Mas veja, ainda não. O bom prazer de Deus ainda não está completo, porque isso envolve o homem. Então o que Deus fez? Deu Cristo como cabeça para a igreja, de forma que, encabeçando a igreja, ele encabeçará todo o universo. No final de Romanos, Paulo diz que Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. Esse é o final de Romanos, que é um livro que fala do Evangelho de Deus, que é um livro que fala de como as igrejas são geradas, e um livro que também fala, irmãos, do final, o que vai acontecer com a igreja no final. Então, Cristo, tudo parte de Cristo. Por isso que nós não podemos achar que algo é com a nossa inteligência. Eu vou fazer a obra de Deus porque eu aprendi muito no mundo, eu sou muito inteligente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você acha, então eu tenho capacidade de fazer uma obra melhor. Não, porque quem é a sabedoria? É Cristo. Então toda a sua capacidade e inteligência, elas vão, na verdade, muitas vezes atrapalhar aquilo que Cristo planejou. Por quê? Quando você lê 1 Coríntios 2, você percebe que a maneira do homem natural de pensar é totalmente diferente da maneira de pensar do homem espiritual. Por isso, quando você vai para Hebreus 4, você vê que a palavra de Deus é como uma espada que vai entrando, penetrando e separando o que é da alma, o que é natural, da carne, do que é espiritual. Então, deixe que o Senhor trabalhe. Muitas vezes o seu conceito que você acha que está correto não é o que Deus planejou, não está dentro da sabedoria de Cristo. Muitas vezes o jeito que você acha que deve ser executadas as coisas não é o que Cristo planejou e não é o que Ele, a palavra, quer executar. É por isso, irmãos, que no nosso viver diário nós precisamos sempre emergir na palavra, mergulhar na palavra, estar no Espírito. Como estar no Espírito? Falando entre nós a palavra. Salmos, hinos, orando, tudo isso, irmãos, para que a palavra cada vez mais entre, separe
as coisas naturais das coisas espirituais e a nossa visão seja uma visão muito clara e você perceba, olha essa situação, olha que Deus está trabalhando. Aqui, olha o poder de Deus aqui, veja a sabedoria de Deus, que é Cristo trabalhando. E trabalhando para quê? Para no final a igreja ser edificada. Isso é muito rico, irmãos. Confie naquilo que o Senhor planejou e confie na maneira que Ele está executando. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.